Fala pessoal, beleza? Passando aí mais uma semana pra gente discutir sobre política e tal. E eu esperei ontem pra hoje porque teve a posse do Nunes Marques. Eu quero falar sobre dois assuntos: a posse e a revogação da taxa das brusinhas, né, do Lula. Enfim, sobre a posse do Nunes Marques, né? Ontem fizeram uma festa para 1.500 pessoas, teve charuto, teve lagosta, até essas comidas chiques aí, que esses caras, que você paga, né, pra eles. Enfim, uma festa e tudo, aquela coisa, faltou o Worcaro, né, com as amigas dele, né, com as minas dele lá, mas enfim, foi a festa de posse do Nunes Marques. Mas tem uma coisa que ficou meio claro, né, nisso. Pelo visto, o Xandão e o Gilmar Mendes vão boicotar o Nunes Marques. Pelo visto, a não ser que o Nunes Marques realmente tenha testosterona pra enfrentar o cara, velho. Ir lá pra cima mesmo, né? Mas eu acho que não, né? Porque me pareceu que foi uma posse do rei que reina, mas não governa, né? Porque, por exemplo, o Xandão, ele fez uma medida contra um candidato e o Gilmar Mendes contra outro, pré-candidato, desculpa. O Gilmar Mendes mandou colocar o Zema, que é um pré-candidato, no... como chama lá? Na fake news, no inquérito do fim do mundo, né? É absurdo, cara. Pô, nós estamos lascados. E o Xandão mandou tá investigando, ele é um juiz, pô. Investigando o Flávio Bolsonaro por suposto crime contra o Lula. O Xandão tá desesperado, isso tá claro por causa das medidas deles atabalhoadas aí, que na semana passada várias medidas, atropelando um monte de coisa, até o STF ficou incomodado, né? O Gilmar Mendes foi meio calado, o Fachin se manifestou contra, Carmen Lúcia e tudo. Ele tá desesperado e ele tá buscando o apoio do Lula para ele não cair. Então a gente percebe isso, que o Xandão não quer cair, né? Ele vai lutar, bicho, ele vai cair lutando, né? Mas eu acho que ele vai ser envergonhado, cara, eu acho isso. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o Nunes Marques. O Nunes Marques, aquela festa, cara, quando você precisa fazer uma declaração para 200 mil pessoas, no caso do Nunes Marques, é porque você não é aquilo que você está declarando, no caso do Gilmar Mendes. Isso acontece em Game of Thrones, né? Quando o menino lá que se torna rei começa a falar pra todo mundo: eu sou o rei, você tem que fazer o comando, eu sou o rei, eu sou o rei. Aí de repente o avô dele chega assim: se você precisa ficar declarando pra todo mundo que você é o rei, porque você não é o rei. Então é meio que isso, né? Então meio que ficou transparecido isso para mim, né? Que o Nunes Marques aí só vai ser o presidente do STF, vai ter a cadeira, vai ter a coroa, mas quem vai reinar mesmo é o Xandão. Isso meio que ficou meio claro, né? Pelo menos essa foi a mensagem que o STF nos passou ontem. Que, cara, o Nunes Marques não vai mandar em nada. Ou seja, nós vamos ter uma eleição aí, meu cara, diferente. Os caras querem tomar o poder, já falei isso sobre algumas vezes. E meio que a festinha de ontem ficou meio que claro isso aí, viu, cara? Que os caras vão tomar o poder. E aproveitando e falando sobre ontem ainda, né? O Lula fez o anúncio que as taxas da blusinha foi revogada. Ele falou que era um absurdo porque as medidas... 2026, né? Ele falou que não precisava taxar daquele jeito, comprinhas de 50, 60, até 70 reais. E as pessoas foram taxadas de forma absurda. Disse o Lula que a culpa é do Congresso, mas quem colocou a taxa das blusinhas? O Lula. Tem vídeos dele falando que é absurdo, porque os chineses vendem coisas pro Brasil e não pagam imposto de nada. Cara, vocês sabem que eu sou a favor mesmo do bolsonarismo e tudo, mas o velho da van aqui, eu condeno esse cara, porque esse cara encheu o saco do Lula também, pra essa bosta dessa taxinha da blusinha aí. Se você tá pagando mais caro e é de direita aí, você sabe que o velho da van também é culpado dessa merda aí. A gente tá pagando isso porque Luísa Trajano, os caras da Riachuelo lá, não sei nem quem são os donos, deve ser os irmãos Batista, porque eles têm tudo nesse país, né? Os irmãos Batista também têm lojas que eles traziam coisas importadas da China aí, eles têm produtos, eles têm
eles têm esse mercado, parte desse mercado também, e o velho da van também apoiou essa bosta. E pagar essa porcaria dessa taxa da blusinha. Então é o seguinte, cara, aí foi colocado em cima dos brasileiros a taxa das blusinhas. O Lula viu nesse ano de eleição que pegou mal, e aí, cara, ele tá meio que chamando o brasileiro de otário. Não, eu abaixei aqui agora, fui contra e tudo. Aí a gente vota nele, né? A gente não, eu no caso não, né? Mas a galera aí vota no Lula, e aí quando ele ganhar a eleição, o que você acha que vai acontecer? Primeiro, porque ele não abaixou, não tirou as taxas das blusinhas inteiras. Porque lembra, foram 3 medidas. A remessa conforme, qual é? ICMS e também a taxa em si. Ele tirou a taxa, mas ainda manteve o ICMS e também a remessa conforme. Então, se for comprar um produto aí, sei lá, de 50, 60 reais, você vai pagar ainda cento e poucos. Faça as contas, entra aí agora e faz a conta para você ver quanto você vai pagar. Porque ainda continua outros produtos. Já está valendo, né? Como o Lula disse ontem, já está valendo hoje mesmo, né? Isso, se você entrar aí, você vai ver que é isso mesmo. Só que somente a taxa foi tirada. Os outros impostos ele manteve, cara. Então, assim, não foi bem abaixar, né? Ele tirou um dos 3 impostos que ele colocou. E que quis dizer que foi o Congresso que colocou. Meu irmão, pelo amor de Deus, velho. E aí, você vê Rede Globo, o UOL comemorando o Lula lutando contra o Congresso. Ó, meu irmão, o Lula é o sistema, velho. Tá lutando contra nada, né? O que ele está fazendo é uma fake news. Mas é lógico, não vai ter fake news pro lado dele. Vai ter fake news para quem é de direita, né? Então, se escreve o que eu tô falando também, né? Quando a gente começar a campanha, a eleição, você vai ver, o Lula vai fazer, cantar aí em alto e bom tom que ele tirou as taxas que o Congresso malvadão colocou, mas as taxas foram colocadas por ele, pelo ministro Haddad, né? Que, meu, pelo amor de Deus, o ministro, cara, o Haddad foi o pior ministro da economia, o pior ministro da educação e ainda por cima o pior prefeito de uma cidade. O cara pegou um monte de coisa boa e só ferrou as coisas, né? Então, tá claro aí. Aí você decida, né? Se nós, ou melhor, se o Lula ganhar a eleição, se ele for eleito novamente, isso quer dizer que ele tem razão. O brasileiro é um otário. Porque, cara, votaram no cara falando que ele ia fazer um monte de coisa para benefício das pessoas e só encareceu as coisas. Aí, ó, ferrou os estudantes, né? Mas você vê, não tem um estudante. Cara, quando o Bolsonaro, lá em 2019, promulgou uma lei que tirasse os recursos da Universidade de Brasília, porque a Universidade de Brasília não estava funcionando, e da UFBA, aí fizeram a campanha, o Bolsonaro quer destruir a educação e tudo. O Lula ferrou a educação. Em geral, cara, geral. Em todas as camadas. A universitária, o ensino médio e o ensino básico. Pesquisa aí pra você ver, cara. A Globo, ó, silêncio, ninguém fala nada sobre educação. Deixa o pai Luli, deixa ele quietinho. Cara, a Globo não falou nada, mas entra no notícias aí, como está a educação. Cara, os déficits, cara. Saiu uma nota, acho que no começo desse ano, ou no fevereiro ali, mais ou menos por ali, no comecinho, dizendo as notas dos brasileiros. Cara, notas pífias, cara. Notas horríveis. Cara, e nós já fomos, cara, já competimos com os Estados Unidos, cara, em décadas atrás. E não tô falando que o Bolsonaro melhorou, ele não melhorou também não, mas... Cara, vê o que aconteceu da posse do Lula até agora, cara. As quedas foram maiores, foram horrorosas, cara. Só que a Globo, ó, quietinho, ninguém fala sobre isso. O USP, cadê que a USP fala sobre isso? Que o Lula tirou recursos dos caras. Cadê? Ó, não fala. Então, cara, é isso. O Lula tá chamando o brasileiro de otário. E se, de novo, você fizer o elão aqui, ó, bonito, você é realmente otário. Está confirmando o que o Lula está dizendo. Você é otário, cara. Porque, bicho, é sério, cara. O cara prometeu picanha, não entregou nem a abóbora que ele tinha feito a propaganda depois, né? Não entregou nem a picanha nem a abóbora, bicho. Prometeu a educação, ó, zerou tudo, cortou um monte de coisa. O que a galera lá muitos eleitores do Lula falaram lá do Bolsa Família, ele também cortou um monte de gente. A galera aí, estudante, taxa das bruscas, que não tem emprego, conseguiu comprar coisas baratinhas, ele também ferrou todo mundo. E agora vai chegar agora esse ano, ele vai começar a tirar esse monte de coisas, fazer um monte de bondades. E aí, ó, aí você faz o L e o que acontece?
Pois é, meu irmão. Fica aí a seu critério, né? Então essas são as duas coisas que eu queria abordar. A declaração do STF, que veio foi uma declaração indireta. Quem vai mandar na campanha vai ser o STF. Isso ficou claro na posse do Nunes Marques. E o Lula chamando o cara brasileiro que votou nele de otário. Né? E ele quer só a sua confirmação. Colocar 13. Eu sou otário. 13 confirma. É isso, irmão. Abraços.